é você fazer um pré-julgamento daquilo que você não conhece. Boa noite, Marina. Eu percebi que em alguns seus contos você fala muito sobre religião. Queria entender um pouco da sua relação com a religiosidade e o que fez você escrever um pouco sobre ela. De noite, eu rezo, Mãe Natureza, em nome dos pequenos, de qualquer espécie, de qualquer raça, dos pais e das mães e do espírito de todas as coisas, eu agradeço meu Deus. Respondi? Obrigada. Eu acho que tem alguém aqui querendo fazer uma pergunta. Um tempo. Boa noite. Eu gostaria de entender um pouco a relação da senhora com a questão do sonho e do sono, porque eu percebi que vários contos você colocou como título a insônia. E em muitos contos também são falados sobre sonhos e sobre pesadelos. Qual é a relação da senhora com essa questão? O que os sonhos e os pesadelos significam para a senhora? À noite, primordialmente, né? Eu só sonho à noite. Não tenho pesadelos frequentes, muito raro ter pesadelos. Houve momentos em que eu transferi meu desejo para os sonhos, então eu desejava muito voltar à Itália, era jovem, não tinha dinheiro. Toda noite eu sonhava que eu estava na Itália. Toda noite eu entrava em casa, e os meus sonhos são muito organizados. Eu me surpreendo de ser tão boa arquiteta, porque eu sonho com arquiteturas maravilhosas, grandiosas. Nunca arquiteturas modernas. Prédio qualquer um faz no sonho ou na realidade, conforme se viu em museu, né? Mas eu faço arquiteturas sublimes, grandiosas, antigas, cidades inteiras. Eu ando entre prédios antigos e comovida com isso. A antiguidade fez parte do meu crescimento. A Itália é um país muito antigo. Então, eu sinto falta de antiguidade. Embora eu seja já antiga, eu sinto falta da arquitetura que me diz de um passado, que me diz de uma civilização anterior à minha, que me diz de uma possibilidade de harmonia diferente daquela que eu estou vivendo. Porque há um diálogo que se estabelece com a arquitetura, com a arte, com a antiguidade. E eu preciso desse diálogo. Me faz muita falta esse diálogo no Brasil, que é um país muito jovem. Oi. Tá ligado? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Voltando à questão da história 1. Tem mais histórias no livro, história 2, história 3, e assim, sempre cita alguma coisa da história ou mitologias. Eu queria entender o fio condutor de todas essas histórias e o que inspirou a senhora a escrever essas histórias. Eu acabei de responder, na verdade, porque eu gosto de história e eu acho que a história é muito inspiradora quando você a vê de um outro ponto de vista. Eu nunca fui cita, quer dizer, acho que nunca, mas eu nunca fui cita, então eu olho a cultura cita de um outro ponto de vista, de uma outra forma. Tem as tarefas de Hércules, por exemplo, que ele derruba as aves mecânicas. Eu vejo do ponto de vista de uma passageira frequente de avião.
de ver aviões passando o tempo inteiro no céu da minha casa. Então eu vejo a partir de um outro ponto de vista. E isso me permite ver a história de uma outra maneira. Minha avó sempre me dizia, minha avó me ensinou a costurar, fazendo roupa de boneca para mim, eu gosto muito de costurar. E ela sempre me dizia, a boa costura se vê pelo avesso. Então, eu bordado também, o tricô, tudo se vê pelo avesso. A política também. Então, eu olho as coisas muito pelo avesso. Eu procuro um outro ponto de vista. Eu quero olhar você, eu subo em cima dessa mesa para te ver de cima. Eu uso isso muito para criar. Olhar como se eu nunca tivesse visto e de um ângulo diferente daquele que todo mundo procura. É mais um desdobramento do olhar, da atenção do olhar. Okay? Eu sempre digo aos jovens que mais do que as palavras, a ferramenta principal de um escritor é o olhar. Porque o olhar é que armazena. As palavras é métier, é profissão, a escolha das palavras. Cada um tem seu estilo, cada um chegou ou nasceu com um estilo determinado e vai organizar as palavras dentro daquele estilo. Mas o olhar é fundamental.